Nesta edição, o MPTV recebe no estúdio a promotora de justiça Silvana Targino. Ela vai falar sobre o Congresso Novos Paradigmas do Direito da Família, que vai acontecer em maio aqui em João Pessoa. Promotora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Agora em maio, o Ministério Público da Paraíba vai sediar o Congresso Novos Paradigmas do Direito da Família. Qual a importância desse evento? Esse evento é de grande importância, até porque será um momento em que nós poderemos discutir e conversar a respeito de novos temas. Temas que dizem respeito ao direito das famílias e que a família vem se modificando, né, ao longo desse período, especialmente depois da Constituição de 88. Então, novas situações surgiram que estão demandando questionamentos na área do judiciário, demandas estão desaguando no judiciário e nós, operadores do direito, precisamos ter uma resposta a essas demandas, a essas indagações. Então, questões como, por exemplo, a das famílias paralelas, questões como a multiparentalidade, a socioafetividade como ensejadora da paternidade, todos esses são temas, a questão da alienação parental, são temas que não podem ser esquecidos pelo operador do direito, não podem deixar de ser analisados profundamente. Esse congresso vai ser o ambiente propício a essa discussão, por isso ele é de grande importância. A quem o congresso é destinado e o que as pessoas que estão interessadas devem fazer? Bom, o congresso ele é destinado a todos aqueles que trabalham na área do direito e também, por que não, aberto às pessoas que tenham interesse em conversar sobre isso e chegar. Não é um congresso apenas fechado para quem estuda direito ou quem é da área de direito. Ele recebe inscrições de toda a sociedade. Agora, e principalmente das organizações não governamentais, que tragam pessoas para discutir esses temas. Agora, nós estamos focando, vamos dizer assim, primeiramente na própria casa, né, que o congresso é do Ministério Público, então ele vai ser direcionado aos promotores, aos assessores, aos funcionários do Ministério Público, depois aos operadores de direito, os membros do IBDFAM e toda a sociedade, aos estudantes de direito também. Promotor, o congresso é gratuito? Ele é, em parte, gratuito. Ele é gratuito para os promotores de justiça, para os assessores e para os funcionários da casa, porque não deixa de ser uma proposta do Ministério Público para um treinamento também da própria casa. Agora, para o público externo, ele é cobrado uma pequena taxa. Quando a gente fala em direito da família, quais são os novos paradigmas em pauta? Bom, é como eu lhe falei, a família ela vem sofrendo uma grande mudança, principalmente a partir da Constituição de 88 no campo jurídico. No campo social isso vem há mais tempo. Só que depois da Constituição de 88 é dada uma visibilidade a situações que antes eram esquecidas pelo direito. Então, hoje nós lidamos com a questão do casamento homoafetivo, nós lidamos com a questão da multiparentalidade, como eu falei, nós lidamos com a questão das famílias reconstruídas, certo? Nós lidamos com a questão das famílias que não são formadas, por exemplo, na monoparentalidade, com apenas um dos pais. E nós vemos a questão da socioafetividade como ensejadora do poder do vínculo de paternidade, né? A questão do afeto como característico para a formação de uma família e não mais aquela visão arcaica, antiga, da família patriarcal que nós temos do Código de 1916. Nós temos um Código novo de 2002 que nem chega a ser tão avançado quanto a Constituição, que é anterior a ele, mas que ainda assim traz mudanças. Nós vivemos numa sociedade onde hoje nós temos a inseminação artificial, a barriga de aluguel, certo? São situações novas, atuais, que precisam de uma resposta do operador do direito. Promotora, no Congresso Nacional está em discussão a criação do Estatuto da Família e a Câmara dos Deputados está realizando uma enquete perguntando às pessoas se elas concordam com a definição de família como o núcleo formado a partir da união entre homem e mulher. Do ponto de vista judiciário e social, quais os significados e as consequências caso ela seja aprovada? Bem, são duas proposituras legislativas, né? Nós temos uma delas que é o Estatuto das Famílias, que foi de iniciativa do IBDFAM,
que visa regular o artigo 226 da Constituição. Esse Estatuto das Famílias, ele é bastante avançado e realmente ele vai tentar detalhar aquilo que o artigo 226 deixou um tanto em aberto. E existe uma outra propositura que é o Estatuto da Família, que é de iniciativa da bancada evangélica. E no artigo 2º desse outro estatuto é que ele define família como formada apenas pela união do homem e da mulher. Todas as duas proposituras estão na Câmara. Pela última notícia que eu soube, estão na comissão para análise. Quais seriam as consequências de uma e de outra? Vamos falar só do Estatuto da Família, né, que traz essa limitação. Bom, a Constituição da República, no artigo 1º, traz o princípio da dignidade da pessoa humana. E no artigo 5º, o princípio da igualdade. Qualquer propositura legislativa que venha aferir um desses princípios é inconstitucional. Então, eu acredito que vão haver demandas judiciais no sentido de questionar a constitucionalidade desse artigo 2º, que define família como apenas a formada por um homem e uma mulher. Certo? A Constituição, no artigo 226, ela traz a família, não só a família do casamento, a matrimonial, como também a família constituída pela união estável e a família monoparental de forma exemplificativa, não fechada. Ela abre a possibilidade de outras formas de família. E a doutrina tem estudado essas outras formas de família, como, por exemplo, a família monoparental, né, a família ligada por laços homoafetivos. Então, assim, hoje nós temos na sociedade uma gama de instituições que são consideradas famílias, que são ligadas por laço de afeto, que têm aquele respeito ao princípio da solidariedade familiar e que não podem ser esquecidas pelo ordenamento jurídico, simplesmente. Nós não vamos repetir o erro do passado. Né? No direito de família anterior, por exemplo, os filhos eram tratados de forma totalmente desigual, o que não é mais permitido hoje pela legislação. Então, assim, existe um princípio no direito de família, que é o princípio do não retrocesso. E é uma opinião minha, não tenho como não externar. Não sei até que ponto essa propositura legislativa do direito que está na Câmara, e cuja enquete você falou, não seria realmente um retrocesso. Promotora, ainda sobre a enquete, até o dia 13 de abril, mais de 6 milhões de votos foram computados, sendo que 52,2% das pessoas votaram que sim e 49,5% votaram que não. Foi um resultado bastante apertado. Qual o entendimento da senhora em relação a isso? Olha, eu não acredito que essa enquete ela traduza a opinião de uma sociedade. Por quê? Porque se nós olharmos a sociedade como um todo, quantas pessoas têm acesso ou conhecimento ao site da Câmara? Acho que muito poucas. Então, das que votaram, certamente houve um direcionamento na votação. Pessoas interessadas foram lá e votaram, de um lado e de outro. Então, assim, é minha opinião pessoal, não considero essa enquete como a tradução de um sentimento da sociedade de maneira alguma. Promotora, um dos temas que vai ser abordado no Congresso é a multiparentalidade. O que é isso? A multiparentalidade é, vamos dizer, uma outra forma de reconhecimento. Porque hoje a doutrina, ela entende que o que une, o que faz surgir a paternidade, certo? Não é apenas o laço biológico ou, vamos dizer, a presunção de paternidade ou por adoção. Existe um outro tipo de laço que é formado, inegavelmente, e deve ser considerado, que é o laço de afeto, certo? Nós vemos esse tipo de laço formado, por exemplo, na questão das madrastas, dos padrastos, da família reconstruída, onde você vê que se cria um laço de afeto. E uma verdadeira, o pai não é aquele que gera, o pai é aquele que cria. A paternidade não é formada apenas pelo um sêmen, pela uma questão biológica. A paternidade é formada por um compromisso,
um compromisso de vida com aquela criança. Então, o direito vem considerando a afetividade como ensejadora da paternidade. Bem, nós temos um primeiro momento. E quando aquela criança, apesar de ter, vamos falar, um pai, mas consideremos pai ou mãe biológico, apesar dela ter um pai presente, mas ela também tem um laço de afetividade com outra pessoa que também a criou, que gera uma paternidade. Seria possível esse reconhecimento duplo? Seria possível que a paternidade não seja excludente uma da outra? Quando você estuda a multiparentalidade, se entende que realmente é possível que uma criança tenha no registro de nascimento 2 pais ou 2 mães. É um exemplo no caso da adoção por casais homossexuais, que vão ter 2 mães ou 2 pais. E você não vai querer que um deles figure no lugar que não é dele, são 2 pais ou 2 mães. Então, isso é a multiparentalidade, é a possibilidade de se ter inscrito no registro de nascimento mais de um pai ou mais de uma mãe, e a consequência, todas as consequências patrimoniais e etc., de sucessão, que disso deriva. Qual o perfil que o promotor de justiça deve ter para atuar na área de direito da família no Brasil? Mais uma vez eu vou entrar um pouco na minha opinião pessoal, né? A primeira coisa, certamente, que para atuar na área de família, a pessoa tem que ter um senso conciliador. Entender que a família, quando se trata de família, a gente não pode ter uma visão somente jurídica, mas uma visão multidisciplinar. Muitas vezes, por trás de uma questão jurídica, há todo um drama familiar que a psicologia ou um assistente social teria muito mais condições de detectar e de solucionar. Então, o operador do direito, quando ele trata de direito de família, ele tem que estar aberto a outras especialidades, propício a escutar, certo? Pronto a não julgar e disposto a conciliar. Porque quando você encontra uma boa conciliação, é muito melhor do que uma decisão judicial que muitas vezes é impositiva à família e que nem sempre vai satisfazer a realidade daquele núcleo familiar. Promotora, para finalizar nossa entrevista, gostaria que a senhora convidasse os telespectadores e todos os interessados a participarem do Congresso. Bom, eu queria convidar todos para se fazer presente a esse momento de discussão, em que nós possamos, assim, contribuir juntos, todos juntos, para a melhoria e para a visibilidade das decisões que digam respeito a essas famílias. Tem muita gente precisando ver seus direitos garantidos, ver sua situação discutida, ver a sua vida melhor solucionada no âmbito jurídico. E esse é um momento em que nós poderemos discutir, abrir a nossa visão, entender melhor a situação social que se apresenta e analisar esses novos paradigmas do direito das famílias. Então, eu convido a todos para participar desse evento e estar lá para discutir o assunto. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.